estamos na página 4 e a gente está no ponto número 1, que é esse argumento aqui. Nós vamos começar a estudar os argumentos agora. A gente vai estudar o argumento cosmológico. Tem um nome bonitinho, mas ele é bem fácil de entender. Vocês lembram que era um silogismo? O silogismo desse argumento está aqui, ó. Ponto número 1. Tudo que começa a existir tem uma causa. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é: o universo começou a existir. A conclusão: o universo tem uma causa. E a gente vai ver as implicações disso. Que essa causa tem que ter algumas características, não é qualquer tipo de causa. E que basicamente a gente só conhece Deus que pode se encaixar nas características dessa causa do universo. Mas vamos por partes, tá? Dá para entender esse silogismo? Tudo que começa a existir tem uma causa, o universo começou. Então o universo tem que ter uma causa. É claro esse silogismo? As implicações? A premissa 1, premissa 2 e a conclusão? Se essas duas premissas aqui são verdade, essa conclusão aqui é irrefutável. É irrefutável, não tem como eu argumentar que não, é irrefutável. O desafio é em eu provar que essas duas premissas aqui são sólidas. Tá? Então, a primeira premissa é que tudo que começa a existir tem uma causa. Isso aqui é uma coisa disputável. Tem como argumentar contra essa primeira premissa? Vocês conseguem imaginar alguma coisa? Não tem como você achar uma objeção para isso daqui. Tudo que a gente observa no mundo vem a existir por causa de uma causa. Se existissem coisas que viessem a existir sem causa, por que a gente não vê isso acontecendo? Por que todo dia não tem coisa aparecendo do nada? Tudo tem uma causa. Né? A gente tem refutações disso aqui. Vocês conhecem o filósofo, aquele todo coisado, Stephen Hawking, que teve o filme dele, que ele fica na... o PCD... Né, linguagem politicamente correta, PCD, Stephen Hawking, que ele não sei qual é a esclerose, o que é o que ele tinha? Esclerose múltipla que ele tinha? O Stephen Hawking, aquele cara? Aquele cara, ele escreveu um livro tentando argumentar, porque esse argumento aqui é muito forte e é conhecido entre as pessoas, entre os filósofos, de que Deus é a melhor explicação para o universo que teve um começo. E aí o Stephen Hawking cria, eu coloquei aqui um excerto do livro dele, vocês podem ler, está aqui na Objeções à Premissa 1, na página 4, mas ele basicamente está dizendo o seguinte, que o universo, na verdade, ele não tem uma causa, então pensa que esse aqui é o desenho, sei lá, do início do universo. Você tem o Big Bang e o universo se expandindo, tá? Se expandindo cada vez mais. Para o Stephen Hawking, nesse livro dele, ele faz um desenho assim. Ó. E ele fala que esse ponto inicial, onde tudo começa e precisa de uma causa, ele não existe. Que o nosso universo, na verdade, ele não tem limites. E não teria um começo, e não precisaria de uma causa, e não precisaria de Deus. Porque ele, na verdade, não é infinito, mas também não tem um começo. Ele só, o limite é indefinido. Pelo que eu entendo, ele se expande, então ele não tem um começo porque ele só expandiu aquilo que era um nada, ele expandiu. Mas se era um nada, ele teve um começo. Só que a causa para ele expandir, só que tem uma causa para ele ter expandido. A causa para ele seria as simples leis da física. Seria tipo isso, as leis da física explicam todo o resto. Do nada, as leis da física teriam produzido algo. Mas tipo, as leis da física não tem esse... Propriedade criadora. Não tem, tem que ter alguma coisa para explicar as leis da física. Tipo, elas surgem. A gente conhece as leis da natureza, processos naturais e tudo mais, e a gente sabe como elas funcionam. Mas o que criou essas coisas que, regem, de certa forma? Que criou as leis que regem. Mas é que o cara não quer admitir que Deus está na equação, ele tem que achar alguma coisa, nem que seja uma coisa absurda, porque ele não quer chegar no ponto de que Deus é a causa de alguma coisa, ou que as coisas precisam de uma causa. Eu coloquei aqui um trecho do Stephen Hawking tentando explicar isso aqui, tá? Ele fala assim, ó, contanto que o universo tivesse um começo, poderíamos supor que teve um criador, que é o que ele não quer admitir. Ele fala assim, mas se o universo fosse, na verdade,
completamente autoabrangente, sem limite ou extremidade, não teria começo nem fim, simplesmente existiria. Ou seja, é o que ele tentou desenhar aqui, no livro tem esse desenho. Não é que tem um começo, não é que é infinito, ele só não tem limites. Então não tem início nem fim, nem infinito, é uma bobajada. Então, tipo, ele não tem lógica. Tem vários outros caras que nem são cristãos, ateus mesmo, mas são físicos e tal, já derrubaram, porque é uma fantasia de um cara que não quer admitir a ideia de que Deus é uma causa, ou que o universo tem uma causa. O outro ateu, Daniel Dennett, fala que o universo simplesmente causou a si mesmo. E era isso. É o tipo de explicação que tem. Então, essa premissa aqui é refutada por algum desses argumentos que a gente viu? Não. E não tem outros. Não tem como você argumentar que alguma coisa venha a existir sem uma causa. Então, nesse argumento, a primeira premissa é, que devo botar de outra cor, ela é sólida, tá? Se alguém pensar em alguma objeção para esse argumento aqui, vocês podem falar. Tudo que começa a existir, né, tem uma causa. Nada pode surgir a partir do nada. Nossa, eles fazem a mesma pergunta pra gente. Se Deus criou o universo, quem criou Deus? Sim, essa invertida o próprio Richard Dawkins, que é um ateu bem famoso, ele usa. Vocês dizem que Deus é a causa do universo, mas qual é a causa de Deus? Quem criou Deus? Daí ele acha que deu uma baita invertida. Exato. Aí existe um argumento que responde isso. Quem criou Deus? Se tudo precisa de uma causa. Aí a resposta é, tudo que começa a existir precisa de uma causa. Aquilo que nunca começou a existir, que sempre existiu, que no caso é Deus, não precisa de uma causa. Porque é só o que começa a existir que precisa de causa. Então Deus não começou. Então ele não precisa ter uma causa. Deus nunca começou a existir, então ele não precisa ter uma causa. E tem um outro argumento que o pessoal chama de argumento da contingência. Que é assim, por que tu existe? Porque teu pai e tua mãe em algum momento, e aí tu nasceu, tá? Então tu veio a existir por causa de alguma coisa. E tudo, a cegonha. E tudo que veio a existir por causa de outra coisa. Tudo que a gente conhece acaba existindo por causa de uma outra coisa. Essa ideia de que algo existe por causa de outra coisa é o que a gente chama de algo que é contingente. Ele existe por causa de outra coisa. Isso, contingente, que é essa coisa que existe por causa de outra coisa, é o oposto, não sei qual é o símbolo de oposto, vou botar aqui versus. É o oposto ao que existe de forma necessária. Tem coisas que existem necessariamente e tem coisas que podem ou não existir. Então, vou terminar aqui de passo. Então, tem coisas, tudo que a gente conhece no universo, ela não precisa existir. Tudo que a gente conhece no universo é contingente. Só que se tudo que existisse fosse contingente, essa regressão aqui seria infinita. Então, ser uma coisa que geraria outra coisa, que geraria outra coisa, que geraria outra coisa, e nunca ia acabar. E isso é impossível, ser uma regressão infinita. Em algum momento, alguma coisa tem que existir, necessariamente. E aí essa coisa dá o início à existência dessas coisas que podem ou não existir. E o que é essa coisa que existe necessariamente que dá início a essa cadeia? Deus. Deus é a coisa que a gente conhece que existe necessariamente e que teria o poder para poder criar todo o resto. Então, isso aqui é uma resposta àquela pergunta assim, por que existe algo ao invés de nada? É muito mais lógico aceitar a ideia de que, nada existiria. Por que existe alguma coisa? Então, onde é que a gente busca explicação resposta para essa pergunta? Então, se tudo que existe é contingente, uma coisa que não precisava existir, mas existe, em algum momento tem que existir alguma coisa que existe necessariamente, alguma coisa que existe por necessidade, que existe porque ela é eterna, porque é da natureza dela sempre existir. E Deus é esse ser, é um ser que existe porque ele existe, porque ele é eterno, que é uma propriedade dele
inerentemente ser eterno, necessário, e ele dá origem a todo o resto. Porque senão a gente teria essa regressão infinita de uma coisa causando a outra e nunca teria fim. O ateu, tu fala isso aí, o ateu, tá, mas Deus não tem começo, sempre teve ali, existe Deus. Mas eu não acredito no Deus. Para mim, então, a Terra também não tem começo, entendeu? Ah, esse é o ponto. Agora vamos para essa pergunta. Essa pergunta é boa. A questão é, e por que se tem que existir alguma coisa que sempre existiu, por que a gente não diz, então, que o universo é eterno? Aí a gente não tem esse problema do começo. Mas a premissa 2 desse argumento é, tudo que começa a existir tem uma causa e o universo começou. A gente consegue defender com certeza que o universo teve um começo e que ele não é eterno? Porque essa é a saída da maioria dos filósofos ao longo da história. Eles dizem que o universo simplesmente está aí, sempre esteve aí, sempre vai estar e ele é eterno. E não precisa ter uma causa, não precisa de Deus, não precisa de nada. Ele só está aí e sempre existiu. Tem como defender a ideia, com certeza, que o universo teve um começo e que não é eterno e que, portanto, ele precisa de uma causa? Como é que a gente defende isso? Não, logicamente. Pode argumentar a partir do que tu quiser. Existem argumentos lógicos e científicos de que o universo teve um começo. E a implicação disso é que ele teve uma causa. Vamos ver quais são. Que tudo precisa de uma causa, a gente já sabe. Vamos para a resposta, para objeções aqui da resposta 2. O universo começou a existir. Então, muita gente fala que ele é eterno, porque é uma boa saída. Mas, uma pergunta, tá? Para responder quem diz que o universo sempre existiu. Existe alguma coisa dentro aqui do nosso espaço-tempo, da nossa realidade física, que é infinita. De verdade, assim, infinito. Infinito, como tu falou, é uma coisa que a gente tem ideia. A gente consegue imaginar o conceito, mas no mundo físico não tem nada infinito. Dentro do espaço-tempo não existe nada infinito. E aí como é que os caras chegam nessa conclusão? Tá? Tem uns argumentos assim, filosóficos. Imagine um hotel. Já ouviu essa? Imagine um hotel com um número infinito de quartos. E o hotel está lotado. Vamos supor que existisse algum infinito dentro do universo aqui, espaço-tempo. Só que aí chegou novos hóspedes no hotel. Vamos desenhar aqui o hotel. Tá? E tá, o troço é infinito. Tirar o limite. E aí todos os quartos estão lotados. Está tudo lotado. Só que daí tem novos hóspedes chegando. Como é que eu faço para botar novos hóspedes nesse hotel aqui se todos os quartos estão lotados? Mas ele não é infinito. Mas aí todos os quartos estão lotados. Ele é infinito. Mas ele é infinito. Mas tem infinitos hóspedes. Mas a questão é que tu joga mas aí não tem lógica, tu joga o primeiro pra cima e o cara que entra no primeiro. Não, é tipo quase isso. A solução é isso aqui, ó. Logicamente seria possível, mas a gente sabe que não é, por isso que isso aqui é um paradoxo e prova que as coisas não podem ser infinitas. Tipo, eu poderia pegar todos os hóspedes, que são infinitos, e jogar os hóspedes para os quartos de número ímpar. Tá? Eu jogo, porque são infinitos. Tem infinitos quartos de número ímpar nesse hotel. E aí eu pego os novos hóspedes e coloco nos quartos de número par. E aí, assim, eu teoricamente criei novas vagas num hotel que estava lotado. Teoricamente é possível. Tem um número infinito de quartos ímpar? Tem. E tem de quartos pares? Tem. Eu poderia, teoricamente, fazer isso? Poderia. Mas a gente sabe que é impossível. Não, eu fiz isso. Estava tudo lotado e eu peguei todos os caras e todos os hóspedes que estavam aqui e coloquei eles só nos quartos ímpares. E tem quartos ímpares infinitos? Tem. Então eu poderia pegar esses hóspedes e colocar só nos quartos ímpares e sobraria todos os pares vagos para colocar os novos hóspedes. Dentro da lógica que faria sentido, mas no mundo real a gente sabe que isso é impossível. Então esse é um exercício para você entender que nada pode ser infinito dentro do nosso universo aqui concretamente. Nada pode ser infinito. Ou outra coisa que o JP falou. Se o número de eventos para trás no passado, alguém falou que o tempo é infinito, tá? O tempo é infinito. Se a gente tivesse um número infinito de eventos para trás, o presente nunca chegaria. É tipo se eu tivesse assim vários dominós, tá?
E aí eu derrubo o primeiro para ele ir derrubando os outros. Sabe quando tu faz uma pipa? Se tivesse um número infinito de dominós, ele nunca chegaria ao fim, essa cadeia. Eu penso isso como uma linha infinita, sabe? Tipo, a linha tá sempre fazendo assim, ó. Então não tem como tu ter um ponto aqui e um ponto aqui, porque a linha tá sempre assim, ó. Sim. Sempre crescendo. Os dois lados. Uhum. Os dois lados, né? Sim. Pra frente e pra trás. Então não tem como a gente pegar um ponto só, porque ele tá sempre assim, ó. Sim. Teria sempre crescendo, sempre teria mais uma coisa. Então, se o passado fosse infinito, o presente onde a gente está nunca chegaria ainda, né? O tempo não pode ser infinito para trás. O universo tem que ter tido um começo definido para chegar até aqui. É logicamente inviável que ele tenha sido infinito. Isso aqui são argumentos lógicos, tá? Isso aqui são argumentos lógicos. Vamos partir para os argumentos científicos, tá? Então tem duas formas de defender isso, que o universo não pode ser infinito. A gente viu os argumentos lógicos do hotel e desse negócio do dominó. Mas a ciência também tem... põe aqui na página 5 agora. Os caras começaram a olhar para o universo e eles perceberam uma coisa. Aí pensem isso aqui, ó. A luz que a gente conhece é uma onda que vibra numa determinada frequência. Tá? O comprimento dessa vibração, dessa onda, define a cor da luz. Então, se a luz ela vibra numa frequência mais curta, tá vendo que está mais curta? A cor da luz tende a ser, tá mais curta do que essa daqui. A cor da luz pende mais para o azul. Então, uma onda curta pende para o azul. Uma onda mais longa, vamos fazer aqui uma onda longa, ela pende para o vermelho. Uma onda de luz mais longa. O que os caras perceberam? Eles olharam para a luz que está cruzando o universo, de tempos atrás, e perceberam que essa luz ela se desloca para o vermelho. Ou seja, ela não está numa cor neutra, ela está, de alguma forma, essa onda de luz ela foi esticada. E daí os caras começaram a se perguntar por quê? O que esticou a onda da luz para ela ficar avermelhada? E o que eles começaram a descobrir, a partir de outras evidências, é que o universo em si está expandindo. Então, o espaço onde a luz está atravessando, ele em si está se expandindo. Então, os planetas estão cada vez mais longe uns dos outros, não porque eles estão se separando, mas porque o espaço onde eles estão dentro está se expandindo. O próprio espaço do universo está se expandindo. Então, imagina, os planetas não estão se afastando. Imagina que tu tem um balão tipo de aniversário de criança, com uns botões presos nele. Tá? Os botões estão parados. Mas conforme eu vou enchendo mais o balão, esses botões vão se afastando um do outro, porque eu estou enchendo o balão. O universo é tipo isso. Está tudo se afastando, porque o universo em si está se expandindo, o espaço está se expandindo. E a luz que está atravessando esse universo está sendo esticada por essa expansão. E aí ela começa a ficar avermelhada. Professor, por esta lógica aí, os pontos vão se deformando também, né? Como assim os pontos? Se você estica o espaço, os pontos do espaço vão se deformando. Tipo isso aqui? É que a velocidade que o universo se expande, pra gente não causa tanto efeito, porque a gente não tem uma velocidade tão forte quanto a da luz. A luz ela se estica mais, acho que é a velocidade. A luz se estica desse jeito porque a velocidade dela é muito mais rápida do que a gente não sente esse esticamento. Não, e tem a ver, só que a taxa de expansão disso daqui é muito pequena. Então, mesmo que os botões aqui estejam se expandindo também, é tão pouco que a gente não percebe. A gente percebe numa escala de bilhões de anos. A gente não vive bilhões de anos, né, para perceber essa expansão. Mas em tese tudo está se expandindo. Até, sei lá, os planetas em si, os pontos que a gente falou, estão se expandindo, mas numa taxa muito pequena.
Então, a ideia é que está tudo se expandindo, os caras perceberam isso. E aí eles, pelo desvio do vermelho, eles conseguem calcular mais ou menos a velocidade dessa expansão. E projetando essa velocidade para trás, eles calculam a idade do universo. O universo está crescendo, está se expandindo numa velocidade. Então eles pegam essa velocidade e projetam no passado. Em algum momento, isso que está expandindo era um ponto e nada. E eles calculam em torno de 13,8 bilhões de anos, pela taxa de velocidade que se mede hoje. Então, isso é um argumento científico de que o universo teve um começo. Então, a gente tem via lógica e via ciência a ideia de que o universo não é eterno, ele teve um começo. E muita gente, pessoal, fala que o Big Bang, não sei o que, o Big Bang é contra o cristianismo, eu não creio no Big Bang. Mas o Big Bang está a nosso favor quando a gente vai argumentar com um ateu. Tu vai ter que jogar para ele o ônus da prova, tá? Então, se o Big Bang existiu, da onde que veio a primeira coisa que explodiu? Qual foi a causa do Big Bang? Então, é o cara que está no sufoco, o ateu, o cara que não crê. Porque o universo não pode ter sido eterno. Ele teve um começo. Até porque já confirmou que tudo tem uma causa, então tem que ter uma causa para isso também. Se essa premissa aqui é verdadeira, o fato de que o universo teve um começo é um troço que é ruim para o ateu. Ele vai ter que explicar de onde é que saiu. Eu por muito tempo tive essas dúvidas com o cristianismo e daí eu começava a olhar a ciência e falar, cara, isso faz muito mais sentido. Só que daí eu chegava nesse ponto, o que teve o início do Big Bang? Daí isso não fazia sentido, nunca fez sentido para mim. Nunca teve uma explicação do que veio antes. O que veio antes, então? Daí não me pegou. Não me pegou essa parte, porque não tinha uma explicação lógica do que veio antes, sabe? Se isso aconteceu, porque alguma coisa, sim. Tem um casal que vai no meu grupo cultivo. E aí, talvez alguns se conheçam. E aí, o cara era ateu. Aí, ele foi meu colega há muitos anos, a gente vem debatendo, eu dou livros para ele e tal. E aí, o que fez ele começar a abrir a mente para a ideia de que Deus existe foi esse argumento aqui, especificamente, que nem no teu caso. Ele falou, cara, não tem outra explicação para a origem do universo. Tem que ter tido alguma coisa, uma causa, e tem que ter sido uma causa tipo Deus, assim, para explicar isso daqui. E aí ele se abriu para a ideia de que existe Deus, e aí ele se abriu para a ideia de assim, se existe Deus, vamos começar a olhar para as religiões. Ele começou a estudar o hinduísmo, o budismo, o cristianismo. E aí eu comecei a dar os argumentos para o cristianismo. Aí ele começou a vir e ele vai do nosso grupo há 2 anos. E gradualmente ele tem dado passos para o cristianismo. Ele ainda não aceitou a ressurreição de Jesus. Mas ele está cada vez mais próximo. Já vem em culto, já vem em várias coisas aqui da igreja, está se aproximando. Mas começou a abrir a mente dele esse argumento aqui. Ele falou, não, tem que ter um. E é o argumento que Paulo usa em Romanos 1. Ele fala assim que as pessoas, ao olharem para a criação e não reconhecerem Deus, isso é suficiente para já condenar ela. Paulo usa esse argumento em Romanos 1. Então esse argumento aqui é muito bom, muito bom. Eu já tive pessoas se aproximando do Evangelho por causa desse argumento aqui. E aí, assim, cientificamente, o Iosp já comentou o negócio da radiação de fundo, mas é a ideia de que existe uma radiação que está percorrendo o universo, que a gente consegue medir nas bordas do universo, atravessando o universo, que ela é de forma que assim, só uma explosão muito grande teria causado essa radiação que a gente percebe atravessando o universo. E aí o Big Bang seria a melhor explicação para isso. Assim como o número de isótopos de hélio que se mede no universo, esse tipo de partícula só é causado por uma explosão muito gigantesca, com calor muito absurdo. E tem muito disso no universo. Então, só uma explosão do nível do que seria o Big Bang explicaria a presença disso na magnitude que se vê no universo. Então, tem linhas de evidências variadas para defender a ideia de que o universo ele teve um começo, entendeu? De um ponto nada e expandiu. Alguém já ouviu argumentos contrários a essa ideia do Big Bang, do universo que... A termodinâmica em si é um argumento contra a ideia de que o universo é eterno, porque a termodinâmica, tipo a lei da entropia, tudo tende ao caos e à desorganização. Se o universo fosse eterno,
a entropia e o caos já teriam tomado conta. Porque tudo tende à desorganização, quando a gente vê. Se não tem uma força externa, as coisas tendem a ir se desorganizando. Se o universo fosse eterno para trás, já teria tudo um caos. Então, a termodinâmica em si também é contrária à ideia de um universo eterno. As coisas já teriam se desorganizado. Então, existem algumas objeções, né? O pessoal fala de universos oscilantes, que tipo assim, o nosso universo não teve um começo. Ele se expande e retrai, se expande e retrai, se expande e retrai, tipo, infinitamente. Tem alguns até físicos que se propõem isso. Só que mesmo esse modelo teria que explicar, por exemplo, a termodinâmica. Em algum momento a energia ia acabar. Em algum momento tudo penderia para o caos se isso fosse eterno. Né? Outra coisa que o pessoal fala é do multiverso. Que na verdade existem múltiplos universos, mas tem que explicar de onde que veio o multiverso. Ele é eterno ou ele teve um começo? Tipo, ele só muda o problema para outro lugar, mas o multiverso não responde isso. Não tem outra explicação. A gente sabe que tudo tem uma causa e que o universo começou. Logo, essa premissa é verdadeira. Se essas duas são. O universo tem uma causa. E aí, que causa? Que características essa causa tem que ter? Deus é uma opção. A gente sabe que essa causa tem que ser não causada. Por aquele negócio que eu falei, tá? A regressão não pode ser infinita para trás. Tem que ser uma causa não causada. Isso combina com a ideia de Deus. A gente sabe que essa causa tem que transcender o espaço-tempo. Porque aqui, no início do Big Bang, tanto o espaço quanto o tempo, isso foi o que Einstein nos mostrou, surgiram. Então, essa causa aqui tem que estar para além disso aqui. Ele tem que transcender o espaço e o tempo. Deus transcende o espaço e o tempo, que foi o que teve origem no Big Bang. Tem que ser um troço inimaginavelmente poderoso, porque, né? Fazer tudo como a gente vê é muito difícil. E tem que ser um ser que tem livre-arbítrio. Porque o universo não precisava existir. Ele não está condicionado a nada. Tipo, algum ser, alguma coisa, decidiu que vou dar início para as coisas. Então esse ser tem que transcender o espaço-tempo, ser muito poderoso, incausado e tem livre-arbítrio para decidir começar. Qual é o ser que melhor encaixa nessas características? Deus é a melhor explicação. Não se tem outra hipótese. Então esse argumento é muito bom. Foi por isso que meu amigo começou a ir no grupo caseiro, quando ele entrou em contato com esse argumento. Então a gente pode lançar mão desse tipo de ferramenta, às vezes, para colocar uma pulguinha na cabeça de alguém e que aquilo vai germinar num interesse maior por buscar respostas, por querer saber do Evangelho. A minha esperança é que esse cara se converta. E é possível, ele está se aproximando cada vez mais. Mas tudo começou aqui.